O nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos aqui trazer uma palavra de Deus então para a sua vida, irmão, esclarecendo aí muitas circunstâncias. Por exemplo, todo aquele que aceita Jesus tem o Espírito Santo? Bem, nós vamos ver hoje aqui, a começar por esse assunto, tá? E a nossa base para a prática de hoje está em João 16, versículo 8, 9, 10 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Você viu que nós queremos trazer o assunto aqui, Espírito Santo do Senhor, né? Nós temos a figura do Pai, né? O Deus Pai, que nós conhecemos como o Eu Sou, o Criador, né? Nós temos a figura do Deus Filho, que é o nosso amado Jesus, e eu gosto de trazer o nome de Jesus como Jesus o Nazareno, né? Gosto muito dessa nomenclatura, pelo simples fato da rejeição, né? Por ele ser de Nazaré, não quiseram aceitar ele, né? E também a pessoa do Deus Espírito Santo. Bem, primeiro assunto, todos os salvos têm o Espírito Santo? Quer dizer, a pessoa aceitou a Jesus, né? E não é batizada no Espírito Santo, que é um assunto que nós vamos trazer mais adiante. Aceitou a Jesus, tem o Espírito Santo? Claro, não é mais corpo, alma e espírito. Agora é corpo, alma, espírito e Espírito Santo. Vamos melhorar a frase. Agora é corpo, emoção e razão. E o Espírito Santo trabalha na razão. Em Romanos 8, 27, diz a palavra de Deus: aquele que examina os corações, quer dizer, examina as emoções, sabe qual é a intenção do Espírito, qual é a intenção de Deus, né? Porque segundo a vontade de Deus, olha aí, é que intercede pelos santos. O Espírito Santo, dentro daquele que aceitou Jesus como seu Salvador, dentro daquele que renunciou aos seus antigos credos e arrependeu-se de suas barbaridades, está disposto a mudar de atitude, o Espírito Santo examina as emoções. Lá em Romanos 8, do verso 1 ao 9, quero destacar aqui o versículo 15, diz assim: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clama Abba, Pai. O Espírito Santo dentro de nós clama, querendo a proximidade do Pai. Versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos melhorar o versículo 16. O mesmo Espírito Santo testifica com a nossa razão que somos filhos de Deus. Em Romanos 8, 27, nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando, controlando as nossas emoções. Em Romanos 8, versículo 16, a Bíblia está nos revelando que o Espírito Santo do Senhor está agora agindo na nossa razão. Muito bem. Segunda questão, o Espírito Santo é uma pessoa divina? Lá em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Ora, quem dá testemunho é uma pessoa e não uma energia. O Espírito Santo dá testemunho. Aleluia. Versículo 8. Três são os que dão testemunho na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. Esses três concordam.
O Espírito Santo, como pessoa, testifica o que aconteceu com Jesus na terra, nos céus, né? Através do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo, a água e o sangue testificam o que aconteceu com Jesus na terra. Em João capítulo 16, verso 13, a primeira parte diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O pronome ele está tratando como pessoa indireta, né, ou indefinida, a pessoa do Espírito Santo. Em João 16,14 diz: ele me glorificará. A pessoa do Espírito Santo glorificará a Deus. Em João 16, verso 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu lembro agora lá em Atos dos Apóstolos, quando então Pedro estava lá e chegou Ananias, né? Mentindo acerca do que pegaram ali de uma propriedade. E o Pedro disse assim: não mentistes aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo, né? Mentiste à pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Muito bem, terceiro ponto. O Espírito Santo tem seus atributos de pessoa. Veja bem a revelação. 3 são as situações. Melhor dizendo, 5 são as situações. A primeira, ele tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ora, uma pessoa tem vontade, como quer. O Espírito Santo tem vontade, como quer distribuir, ele distribui os dons para a igreja como ele quer. Lá também em 1 Coríntios 2, verso 11, a segunda parte diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus, né? Significa dizer que o Espírito Santo tem sentimento. Quem tem sentimento é uma pessoa, quem tem vontade é uma pessoa. Lá em Romanos 15, 30 diz a Bíblia: rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito Santo tem amor. Voltamos, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo tem amor. Lá em Apocalipse 2, verso 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. No texto diz, o que o Espírito diz às igrejas, significa dizer que o Espírito Santo fala quem é uma pessoa. Lá em João 15, 26, diz a Bíblia: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Bem, o Espírito Santo tem vontade, como nós lemos aqui, distribui os dons como ele bem quer. O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo tem amor, demonstra amor, age com amor. O Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo testifica, dá testemunho. O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo intercede. Aquele versículo conhecido de nós todos, né? Romanos 8, 26. Porque da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo guia, dá direção, né? Nos conduz. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus.
O Espírito Santo de Deus ensina, 1 Coríntios 2, 13. Dito também, falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Antes de trocarmos de assunto, vamos revisar aqui atributos como pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vontade, 1 Coríntios 12, 11. O Espírito Santo tem testemunho, 1 Coríntios 2, 11b. O Espírito Santo tem amor, Romanos 15, 30. O Espírito Santo fala, Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo testifica, João 15, 26. O Espírito Santo intercede, Romanos 8, 26. O Espírito Santo guia, Romanos 8, 14. O Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2, verso 3. Amém, irmãos? Bem, o Espírito Santo também desperta o pecador para a necessidade de salvação. Veja você, a grande obra que a igreja recebeu de Deus foi levar a palavra. Uma vez que a palavra de Deus foi pronunciada, quem passa a trabalhar não é mais a igreja, mas agora é o Espírito Santo despertando o pecador que ouviu a palavra para a necessidade de salvar-se. Observe o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Quer dizer, foi pregado primeiro o evangelho para depois ter aí a operação do Espírito Santo, né? Para que haja a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Porque o evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Quer dizer, foi a palavra, foi a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida, ou então vivifica, porque Jesus disse um dia, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E um dia Jesus também disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E lá em João 6, 63, diz a Bíblia, o Espírito Santo, ou o Espírito é que vivifica a carne. O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que vos ensinei são Espírito e vida. Por que, irmão? Por que o Espírito Santo vivifica, traz a vida? Por quê? O Espírito Santo faz refletir sobre a palavra e nós encontramos na palavra informações sobre salvação, informações sobre vida eterna. Nós vamos encontrar na palavra que o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida eterna é Jesus. E o trabalhar do Espírito Santo traz vida, porque quem aceita Jesus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só quer o nosso bem, nos ajudar, nos abençoar, nos consolar, nos lavar, nos purificar, através da operação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que o homem sinta remorso e tristeza e arrependimento. E aí dá para interpretar, se por acaso houve mudança de atitude, significa que houve então arrependimento. Se não houve mudança, o que houve foi remorso. Entretanto, o Espírito Santo tem a particularidade de fazer com que o homem, quando errado, não se sinta feliz. Ao contrário, tristeza. 2 Coríntios 7, 8. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido.
por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Irmão, a tristeza enviada pelo Espírito Santo faz com que o ser humano queira se livrar desse sentimento. Essa tristeza provocada pelo Espírito Santo direciona o homem para os recursos de Deus, para a salvação de Deus, para a própria palavra de Deus, para a própria restauração do ser humano, da própria alma, né? Por isso que a Bíblia diz que a tristeza de Deus serve para a mudança de atitude, e isso que nos interessa, tá? E vamos ver aqui de maneira bem mais clara sobre o arrependimento. O Espírito Santo leva a pessoa ao arrependimento. Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento. Irmão, quem se entristece e se arrepende, alcança a salvação. Quem se entristece e sente remorso, não se salva. Essa tristeza enviada do Espírito Santo é um alento nos direcionando para a salvação. Completa o versículo 9. Pois foste entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não fostes prejudicados em coisa alguma. Irmão, quando a tristeza vem de Deus, ela não vem para nos matar, não, irmão. Ela vem para nós tomar um pouco de vergonha na cara, porque a gente possa largar o vício, o álcool, para que nós possamos respeitar a esposa ou o esposo, educar direito os filhos, tomar tenência, juízo. Quando essa tristeza que vem de Deus opera dessa maneira, essa tristeza faz com que nós venhamos refletir e ir para Deus, e ir para Jesus. Tá bem? Versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. É aquilo que a gente falou. A tristeza enviada por Deus, o homem se arrepende e muda e renuncia. A tristeza do mundo só existe um pouco de remorso e a pessoa segue nas mesmas práticas, né? E quando é de Deus, por exemplo, quando alguém se converte, ele sempre tem uma história triste que serviu de bênção. Tá bem? E como a gente conhece também histórias tristes que são contadas em rodas de alcoólatras, de falsos amigos, em que não chegam a lugar nenhum. Essa tristeza não operou arrependimento para mudança, porque mudança só em Jesus. E esse é o nosso Deus, ele opera sim, irmão, tristeza para nos direcionar os braços dele. Aleluia! E Deus sempre aí deixa o livre-arbítrio, né? O Espírito Santo transmite o convite de Jesus ao pecador. O Espírito Santo convida o pecador a aceitar a Jesus. Quer ver? Lá está em Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Ninguém vai poder se queixar de que o Senhor não chamou, irmão. Ninguém vai poder se queixar que o Senhor não se dirigiu através até mesmo de uma situação triste, de uma situação adversa. Mas essa situação não é para destruir. Essa salvação é para consolação e arrependimento. Em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis.
O Espírito Santo está dizendo aqui que as pessoas estão cansadas, fadigadas, sobrecarregadas, mas Ele está pronto para aliviar. Se você ouviu essa palavra, entenda, meu irmão, que o Espírito Santo é uma pessoa como Deus, é uma pessoa como Jesus. Deus trabalhou até Jesus, quem deu a sua identidade no trabalhar da história, de maneira bastante característica, identificamos o Pai até Jesus. O trabalhar de Jesus foram 3 anos que acabou entrando para a história da humanidade, porque do nascimento de Jesus nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E a história dele, o que ele fez, impacta a humanidade até hoje. E o próprio Filho, o próprio Jesus disse, eu vou, mas eu envio o Consolador. E uma vez inaugurada aí a dispensação da graça, o Espírito Santo está trabalhando até o arrebatamento da igreja. Bem, se você está passando pelo processo de Deus e talvez esteja triste, queixoso, volte-se para Jesus e você vai ver a glória de Deus. Jesus te ama, deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida e você verá a glória do Senhor. Seja amigo do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo ser seu amigo, converse com ele e você vai ver a glória de Deus.